Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 41. Alma estava ensinando ao seu filho Corianto acerca da ressurreição, que era um assunto que estava preocupando o filho dele. E ele vai continuar falando sobre a ressurreição aqui no capítulo 41, mas ele vai falar também sobre a restauração, que também acontecerá, tá bom? Então, ele vai explicar essas duas coisas aqui. A palavra restauração, ela pode ter um significado amplo, tá bom? Mas existe a restauração, por exemplo, do evangelho, tá bom? Por exemplo, se você perguntar quando que a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias surgiu, né? Acredito que a maioria dos membros tem a consciência, né? E vão dizer assim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela foi restaurada, tá bom? No ano de 1830, no dia 6 de abril. Então, acho que a maioria vai já levar por essa linha e dizer que a igreja ela foi restaurada. Por quê? Porque ela é a mesma igreja que existiu na época de Cristo, tá bom? Com profetas, apóstolos, ela foi restaurada novamente. Então, esse é o significado da palavra restauração. Vamos pensar em um espelho. Um espelho, né? Tá aqui, cai no chão. Vai quebrar em vários pedaços ali. Se você compra um outro espelho e põe no lugar, você tem um outro espelho, você não restaurou o mesmo espelho, né? E no caso da igreja de Cristo, com a morte dos apóstolos, profetas, a igreja, né, com a autoridade, acabou-se, né? E aí é como se fosse aquele espelho que caiu e quebrou. E aí tinha o quê? Tinha as escrituras, as palavras dos profetas. Então, cada pessoa foi pegando um pedacinho desse espelho e formou-se religiões, tá bom? Então, a palavra restauração significa ter a mesma organização novamente. Então, normalmente, se você perguntar para um membro da igreja aqui, quando que a igreja surgiu, ele vai dizer que no dia 6 de abril de 1830 a igreja foi restaurada, porque é a mesma organização da época de Jesus Cristo, tá bom? Então a palavra restauração, né, contida no Evangelho, pode significar a restauração. Tal como você pode restaurar um móvel, né? Você não vai pôr outro móvel no lugar, você vai restaurar, fazer ele voltar a ser o que ele era antes, no estado original e conservado, tá bom? Então esse é um dos significados da palavra restauração. O outro, que é aplicado aqui por Alma, nesses versículos aqui, é a restauração, restituir. Ou seja, restituir, ele vai explicar aqui, né, nos versículos, que é restituir aquilo que é mal ao que é mal, e aquilo que é bom àquilo que é bom. Então, é restituir, voltar, restaurar, é restaurar aquilo que você deu. Os frutos que você deu, você vai receber de volta. Então, se você só praticou o mal, né, você vai ter o mal como retribuição. É isso que significa a palavra restauração aqui que a Alma vai usar. Então, vamos começar, dito essas palavras, a gente vai ler aqui o versículo 1. E agora, meu filho, tenho algo a dizer-te sobre a restauração da qual se tem falado. Pois eis que alguns desvirtuaram as Escrituras e se desencaminharam por essa razão. E eu percebo que tua mente também tem estado preocupada a esse respeito. Então, aqui, né, eis que te explicarei isso, ele termina o versículo aqui. Bom, aqui então ele fala que algumas pessoas desvirtuaram o sentido da palavra restauração. Tá bom, desvirtuaram as escrituras. Isso porque a restauração é voltar ao estado natural. Então é natural pensar assim, nós viemos de Deus, né? A alma, Corianto, todos conheciam a doutrina, né, que nós viemos de Deus, que nós vivíamos com Deus antes. Isso está aqui em Alma, capítulo 13 de Alma, né? Alma explica sobre isso. Bom, então é natural pensar, então vou ser restaurado de novo na presença de Deus, vou estar feliz. Só que aqui ele está falando que é de acordo com as obras na terra. Nós vamos receber uma restauração daquilo que nós fazemos, tá bom? Então ele fala que alguns distorceram as escrituras, tá bom? A esse respeito aqui. Vamos lá aqui então, o versículo 2. Diz assim: Digo-te, meu filho, que o plano de restauração é imprescindível à justiça de Deus, pois é necessário que todas as coisas sejam restauradas em sua própria ordem. E eis que é imprescindível e justo, de acordo com o poder da restituição de Cristo,
que a alma do homem seja restituída e o seu corpo, e que ao corpo seja restituída todas as suas partes. Aqui, quando fala que ao corpo seja restituída todas as suas partes, nenhum fio da cabeça vai se perder, vai ser restaurado tudo em nosso corpo na ressurreição. Porém, aqui ele usa uma palavra bem interessante, que ele fala que é imprescindível a justiça de Deus, ou seja, a restauração ela é imprescindível. Essa palavra imprescindível, tá bom? Esse prefixo in aqui significa que é aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o significado. Imprescindível é uma palavra formada pelo prefixo in, que significa negação, que torna contrário ao sentido da palavra. Mas a palavra, por exemplo, prescindível, que significa dispensável ou descartável, né? Se você coloca na frente do prescindível a palavra imprescindível, então fica no sentido que ela não será descartável, né? Que ela não pode ser perdida. Então é imprescindível a justiça de Deus, que nós vamos receber uma restauração. E aqui então ele vai começar a explicar o que é essa restauração. Então aqui no versículo 3, ele começa aqui, de novo com a palavra imprescindível, né? Que não tem como descartar. A justiça de Deus é isso, né? É imprescindível a justiça de Deus, que os homens sejam julgados de acordo com suas obras. E as suas obras foram boas nessa vida, e seus desejos do coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. Então ele está explicando o que é o sentido da restauração. Se você foi bom durante a sua vida aqui na Terra, quando você ressuscitar, você vai receber coisas boas, tá bom? Então você vai ganhar aquilo que você libera, aquilo que você é. Esse é o sentido. Ele continua aqui no 4, ó. E se suas obras foram má, ser-lhe-ão restituído para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem, cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção. Essa palavra corrupção, né, normalmente a gente usa para falar de pessoas corruptas, que se corrompem por dinheiro. Aqui a corrupção que ele está falando é do corpo. Ele fala que o corruptível vai se tornar incorruptível, né? O que é corruptível vai se tornar incorruptível, ou seja, nosso corpo que se deteriora, que se estraga, ele vai se tornar perfeito e imortal. Esse é o sentido da palavra aqui, tá bom? Então ele fala, cada coisa na sua estrutura natural, mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção, levantados na tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino de diabo, e de um lado e do outro. Bom, aqui então ele fala a respeito que quando nós ressuscitarmos, se nós fizemos o bem, se nós fomos bons, então a gente vai ter o que é bom para nós, a gente vai ser restituído na presença de Deus para viver em felicidade. Agora, se praticamos o mal, a gente vai ser restituído ao mal, tá bom? Então vai herdar o reino do inimigo ali, conforme ele está falando aqui. O versículo 5 diz, um ressuscitado para a felicidade de acordo com o seu desejo e bem. E para o bem, segundo o desejo e retidão. E o outro para o mal, segundo o desejo do mal. Porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer de seus dias, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. Então, aqui ele fala como se fosse a lei da colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. Se você só praticou o mal, quando você ressuscitar, você vai receber o mal também, tá bom? Versículo 6, eu achei bem interessante, que começa assim, ó. Assim é do outro lado. Se ele se arrependeu de seus pecados e desejou retidão até o fim dos seus dias, assim também será recompensado com a retidão. Então, mesmo aqui ele está começando a falar, né, com o filho dele acerca do arrependimento. Então ele fala, assim como nós podemos nos arrepender, mudar essa condição de coisas ruins que fazemos, porque o filho dele,
havia cometido um pecado, estava no fel da amargura ali, então ele precisava ser restituído ao que é bom. Mas para ser restituído, ele precisava se arrepender. Então ele está falando assim como é aqui, é do outro lado, tá bom? No sentido de que aqui nós podemos observar que as pessoas que vivem os mandamentos de Deus, eles prosperam, eles estão mais próximos do Senhor, tá bom? Então assim como é desse lado aqui, também vai ser do outro lado. Ele está explicando isso. Continua no 7. Estes são os remidos do Senhor. Sim, aqueles que são remidos, que são libertados daquela interminável noite de trevas. E assim se mantém, ou cai, pois eis que são os seus próprios árbitros para fazerem o bem ou o mal. Aqui, né, ele fala que o Senhor redimiu as pessoas, né, dando liberdade a elas, livrando a gente do inferno. E isso faz com que nós nos tornamos nossos próprios árbitros de nossas escolhas, tá bom? Ou seja, é por meio de nossas escolhas que nós vamos receber o bem ou o mal, porque Cristo fez a parte dele, ele já nos redimiu. Mas aqui tem a questão de nós escolhermos, e é isso que ele está ensinando aqui, ó, versículo 8. Ora, os decretos de Deus são inalteráveis, portanto, o caminho está preparado para que todo aquele que quiser possa trilhá-lo e ser salvo. Então veja que Cristo ele fez a parte dele, o caminho já está trilhado, né? Nós só precisamos seguir o caminho, guardar os mandamentos, viver o evangelho, para que nós possamos ser salvos. Então ele coloca aqui na questão de ser realmente uma escolha. Versículo 9, e agora meu filho, não te arrisque mais contra uma ofensa, né, ao teu Deus, sobre esses pontos de doutrina, como os quais te arriscaste até aqui, a cometer pecado. Então aqui ele fala para a gente não se arriscar. Ele fala para o filho dele não se arriscar e nós também. Não é para se arriscar, ficar cometendo pecado. Fala para nós andarmos certinho no evangelho. Versículo 10 aqui é o versículo mais famoso aqui nesse capítulo, tá bom? Alma 41, 10. Não penses que por ter sido falado acerca da restauração, será restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Então, praticando iniquidade, você não vai ganhar coisas de felicidade. Iniquidade nunca foi felicidade. Aqui ainda ele está falando sobre uma perspectiva eterna. Se você pratica o mal aqui, você não vai receber felicidade do outro lado. É isso o significado aqui da escritura. Mas a escritura lá no versículo 6 falou que assim como é desse lado, é do outro. Aqui também, praticando iniquidade, iniquidade nunca foi felicidade. Por que as pessoas cometem então iniquidade? Traz um prazer momentâneo, tá bom? Mas felicidade mesmo é com Deus, felicidade duradoura. Então, iniquidade não traz felicidade, pode trazer um prazer momentâneo ali, e aí a pessoa que é acostumado nisso, né, acaba vivendo só nisso, né, não consegue viver sem aquilo, né, sem balada, não consegue viver sem estar naquele ambiente ali. Por quê? Porque ela só sente prazer naquele local, a pessoa se torna um escravo daquele momento que ela vive ali, tá bom? Mas a iniquidade nunca foi felicidade. Versículo 11, e agora, meu filho, todos os homens que estão num estado natural, ou em outras palavras, num estado carnal, encontram-se no fel da amargura e nos laços da iniquidade e vivem sem Deus no mundo, e seguiram o caminho contrário à natureza de Deus. Por conseguinte, então, estão num estado contrário à natureza da felicidade. Então, a pessoa que vive nesse mundo sem Deus, só cometendo iniquidade, ele está no caminho antinatural, para a felicidade. A felicidade segue um outro caminho, que é a obediência aos mandamentos, viver o evangelho. Versículo 12 em diante, aqui ele diz: e agora, eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural? Ou colocá-la num estado oposto à sua natureza? Ó, meu filho, não é este o caso. Mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, o carnal ao carnal, o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom,
o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, e o misericordioso ao que é misericordioso. Então, isso que é restauração, restaurar na sua perfeita ordem natural. Então, se a pessoa só praticou o mal, vai receber o mal. É assim que ele explica aqui, né? Eu gostei bastante dessa explicação dele. Vamos lá, falta 2 versículos aqui para finalizar, o 14 e o 15. Versículo 14 diz: Portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos. Age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente. Aqui, quando ele fala age com misericórdia, né, com justiça, porque ele está falando de uma lei de retribuição, restauração. Então, é igual o sermão da montanha, né, as bem-aventuranças que Jesus Cristo fala. Lá em Mateus 5, versículo 7, ele diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso, você alcança misericórdia, tá bom? Também em Mateus 6, versículo 12, Jesus ensinando sobre a oração, ele fala que para nós orarmos assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então repare que é retributivo. Eu perdoo o meu irmão e peço perdão a Deus, tá bom? Eu não posso ficar pedindo perdão a Deus, mas eu mesmo fico guardando mágoa do meu irmão e não perdoo o meu irmão. Então é retributivo. Perdoa-me, assim como eu também perdoo o meu irmão. Então é retributiva. Volta para nós aquilo que nós desejamos, tá bom? Que nós fazemos. Então, aqui no versículo 14, ele está explicando justamente isso. E aí ele coloca aqui, né, para praticar o bem continuamente. Por que praticar o bem continuamente? Porque você vai mudar o estado seu, mesmo que nós estejamos num estado de iniquidade, tivemos escolhido o mal ou cometido pecados e erro, a gente tem como restaurar isso, voltando para o que é bom, para que o que seja bom seja restaurado a nós, tá bom? Então ele explica exatamente isso aqui no 14, ó. Se fizeres, praticar o bem, se praticares o bem continuamente e fizeres todas essas coisas, receberá teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. Então, se a pessoa perdeu a misericórdia, vai ser restituído novamente a misericórdia. E a justiça ser-te-á restituída novamente. E um julgamento justo será restituído novamente. E será recompensado com Deus. Então veja, né, que mesmo que a pessoa esteja num estado, ele pode mudar esse estado por meio de se arrepender e procurar fazer as obras certas do Senhor aqui, guardar os mandamentos. Versículo 15, finalizando: Porque o que de ti retornará, e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente, em nada o justifica. Então, o que o filho dele estava pensando, né, que a palavra restauração, que ele ia sair de um estado de pecado para um estado de felicidade. E não é esse o sentido da palavra restauração. Restaurar é aquilo que a pessoa tinha, ela vai receber de novo, como diz no versículo 15 aqui. O que de ti sair, a ti retornará. Então, é esse o sentido aqui da palavra restauração que a alma usa, né? É semelhante a outras leis que nós conhecemos, que é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher, a lei da colheita, né? A lei da atração e várias leis que falam sobre recebermos de acordo com o que nós fazemos, tá bom? Retribuir o bem ao bem de acordo com nossas ações. Então a mensagem de hoje falou mais sobre essa parte da restauração. E eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.